Salve, meus queridos! Eu acabei de terminar nesse instante de assistir o filme do Teen Wolf. Pois é, eu fui uma daquelas pessoas que com certeza assinou a Paramount Studios só pra poder ver esse filme. É uma série que marcou muito a minha vida. Eu infelizmente não tive o prazer de acompanhá-la, de poder maratonar ela com reviews quando o canal já era criado, mas eu tive então a oportunidade de anos depois que a série acabou poder assistir esse filme e trazer aqui pra vocês a minha opinião a respeito de Teen Wolf, o filme de 2023. Eu vou tentar ser o mais breve possível com a minha opinião, porque o filme tem 2 horas e 20 minutos e é muito difícil analisar cada detalhe aqui com vocês. Então, obviamente que eu vou tentar apenas falar dos pontos que eu mais achei legal, dos pontos que eu mais achei interessante, relevante e apropriado para a história, e dos pontos que eu mais achei desnecessário, ruim e que não precisava estar no filme. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos e hoje atualmente nós estamos na Terra 65 para falar a respeito de Teen Wolf, o filme. Caso você seja novo e tenha caído aqui de paraquedas apenas para poder ver a minha opinião e a minha análise sobre esse filme, eu te convido agora a se inscrever no canal para você poder ficar ligado em todos os conteúdos que a Terra 22 posta aqui no YouTube. Normalmente aqui nós comentamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica, e obviamente que Teen Wolf não poderia ficar fora dessa, não é mesmo? E é claro que eu também não poderia perder a oportunidade de pedir para você se inscrever no canal para se tornar um alfa genuíno, assim como eu. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, eu tava com muita expectativa para esse filme, mas a verdade é que são 2 horas e 20 minutos de muita enrolação numa história bagunçada e jogada. Calma que eu não estou falando que eu não gostei do filme, pelo contrário, eu amei o filme. Foi uma nostalgia incomparável poder ver o elenco principal praticamente de Teen Wolf de volta. Eu sei que não é totalmente o elenco principal, infelizmente o Styles acabou não voltando, e eu sei que pra muita gente isso já matou o filme de primeira. Teve muita gente que disse que não ia assistir e provavelmente não assistiu por conta do não retorno do Styles na história. Eu sou uma das poucas pessoas que gosta muito do Styles, mas eu não penso que Teen Wolf gira em torno dele. Pra mim, a história realmente sempre foi focada nos lobisomens, e o Styles era aquele personagem de apoio na história, que obviamente não podia faltar, obviamente muito amado e muito querido, mas o Styles ele era um complemento pra história. A história não girava em torno dele, pra mim pelo menos, então por conta disso, pra mim foi muito tranquilo assistir o filme sem a presença dele, mas é claro que com a presença dele teria sido muito melhor. Já falando numa questão do Styles não estar no filme, eu realmente achei muito escroto o motivo do porquê eles fizeram questão de separar a Lydia do Styles. Tudo bem que o Dylan não pôde voltar para o filme, ele estava ocupado, ou ele também, no caso, tem alguns rumores, não vou dizer que é nada oficial, tá? Vou dizer que são rumores, que por conta da situação que aconteceu com a atriz da Kira, que eu também vou comentar daqui a pouco, ele também não quis voltar. Então pode ter sido tanto conflito de agenda, quanto essa polêmica que acabou acontecendo. Falando rapidamente por cima dessa polêmica, o que eu sei dessa história, para não focar muito nisso. Ofereceram uma certa quantidade X de dinheiro para as atrizes principais voltarem em seus devidos papéis, como a Malia, como a Alyson e como a Lydia. Infelizmente ofereceram muito menos para a atriz da Kia. Eu não sei se nós podemos colocar a questão da xenofobia ou outras coisas que podem ter acontecido para a produção da série infelizmente ter agido com tamanha ridicularidade e tamanha babaquice para cima da atriz. Apesar dessa mancada para cima da atriz, que foi o fato que ela não quis voltar por receber menos, eu sou uma das pessoas pelo menos que nunca gostou da Kira na série. Nada contra a atriz, tá ok? São coisas totalmente diferentes. Eu pelo menos nunca gostei da Kira, então o fato de não terem trazido ela pra história, até porque não faria muito sentido, levando em conta que eles trouxeram a Alyson de volta pra ser novamente o par romântico e definitivo do Scott. Então justamente por conta do que acontece no final do filme, eu acho que não faria também muito sentido a Kira estar nessa história se não fosse pra ser um par romântico do Scott. Falando rapidamente do retorno da Alyson, todo mundo realmente esperava que ela fosse voltar apenas possuída pelo Nogitsune, que ela seria literalmente a vilã do filme ou que só iriam trazer o corpo dela de volta e não seria realmente a Alyson. E eu vi que teve muita gente que preferia que isso tivesse acontecido do que a maneira que eles realmente fizeram no filme. Eu já sou do time que ficou muito feliz com o que eles fizeram, porque a ideia foi sim trazer a Alyson pra matar o Scott, né, pra fazer todo mundo lá da família da Alcateia sofrer por ser justamente a Alyson,
Só que bom que no final das contas eles acabaram conseguindo fazer ela lembrar das memórias e trouxeram ela de volta à vida permanentemente. Falando em voltar à vida permanentemente e fixamente, eu pelo menos não gostei muito da maneira como eles conseguiram trazer a Alison de volta. Simplesmente pegaram a espada do Nogitsune que matou ela, com um pouco de terra e levaram para o Nemeton. Por que só agora? Por que 15 anos depois? Ela ficou 15 anos entre a vida e a morte, tentando bater na porta para voltar ou para ir para lá? Como é que ninguém sabia o que estava acontecendo com ela? Obviamente porque só nesse filme que eles tiveram a ideia de trazê-la definitivamente. E aí o que o escritor coloca no roteiro vira lei pra gente na história. Independente de como fizeram o retorno dela ser permanente agora, adorei, achei maravilhoso, sempre amei a Alison e agora ela e o Scott estão como um casal novamente e eu adorei muito isso. Aproveitando o ponto Scott e casal, vamos falar rapidamente sobre a situação da Malia. Eu sei que muita gente nunca aceitou, nunca gostou o final de Teen Wolf ser o Scott com a Malia, porque se eu não me engano foi nos últimos 3 ou 4 episódios, ou até menos, que eles simplesmente ficaram juntos. Eu, pelo menos, sempre vi muita química entre os dois, e por uma ser uma coiote e o outro ser um lobisomem alfa, eu sempre achei que eles combinavam perfeitamente. E eu achei que o final de Teen Wolf, ainda mais com a Malia ajudando o Scott a se curar da visão com um beijo e tudo mais, pra mim foi um casal que deu muito certo nos últimos episódios. Agora, o porquê carambolas eles fizeram questão de não só terminar o relacionamento deles, como deixar uma situação extremamente estranha, eu não sei por que eles quiseram fazer isso. Eles podiam muito bem apenas falar que não deu certo, que o Scott quis seguir um outro caminho e continuaram amigos, porque a gente viu que no desenrolar do filme, eles continuaram agindo feito alcateia e isso não teve nenhum problema. Mas aquela ceninha de reencontro deles dois, da Maria dizendo que é muito estranho ver eles, como se o Scott tivesse pisado na bola com ela, não gostei disso, e o fato da Malia ter ficado com o Parrish nesse filme só piorou a situação pra mim. Literalmente o Parrish já era um policial adulto quando a Malia, o Scott, o Stiles e todo mundo ainda eram adolescentes. E agora, alguns anos depois, o Parrish tá pegando a Malia. E quando eu falo pegando, vocês sabem o que eu quero dizer. Que, aliás, cara, eu fiquei com muita vergonha dessa cena, porque eu não esperava que Teen Wolf fosse fazer isso, e eu estava com a minha avó vendo este filme na sala. Imaginem a minha reação quando a Malia aparece daquele jeito e pega com jeito a bundinha do Parrish, né? Foi uma cena quente e embaraçosa pra mim ao mesmo tempo, mas tudo bem. Mas o fato da Malia ter ficado com o Parrish foi uma coisa que me irritou um pouco. Não porque eu não gosto do Parrish, tá? Até porque eu amo esse personagem, eu adoro o ator principalmente, mas de verdade foi uma coisa que me irritou um pouco, então paciência. Muito bem, agora chega de falar de casal, vamos falar rapidamente do vilão deste filme. E eu não estou falando do Nogitsune. Seria muito bom se eu só estivesse aqui para falar do Nogitsune. Infelizmente, eu estou me referindo àquele corno do professor de química que morreu na série, porque ele morreu. E é impressionante como esse filme simplesmente ignorou a morte dele, só fizeram uma pequena referência à morte dele com aquela marca no pescoço, porque ele foi enforcado, se eu não me engano, pela Jennifer Blake, né? Eu acho que eu não sou o único que, desde o momento em que a Lydia falou que a pessoa que estava causando esses incêndios tinha a ver com os incêndios da família Hale, pensou que podia ser a Kate Argent. Até porque, se eu não me engano, no final da série, não mostrou que ela morreu. Simplesmente mostrou ela matando o Gerard, mas não mostrou que ela morreu. Se alguém souber de alguma informação que eu não sei, comentem aí. Mas eu acho que teria sido menos pior trazer a Kate Argent, que pelo menos é alguém com mais respeito do que aquele corno, só dizendo assim, do professor de química. Porque ele é um personagem que foi criado justamente pra gente pegar ranço a série inteira. Ele infernizava a vida do Scott e de todos os alunos daquele colégio. Ele era um professor extremamente ridículo, patético e babaca, e eu não consigo aceitar que simplesmente porque ele tá com alguma crise da vida, ele decidiu libertar o Nogitsune pra se vingar do Scott McCall, sendo que literalmente o Scott McCall não fez nada pra ele. Quem matou ele não foi o Scott McCall, foi a Jennifer Blake, então já achei a motivação dele bem ruim até esse ponto. Aí agora nós vamos falar do Nogitsune também, que já tem alguns furinhos nessa história. O Nogitsune é um vilão muito bom, muito casca grossa, tudo mais, acho que foi um dos melhores vilões da série, o poder dele realmente é absurdo. Mas a gente lembra que aquela caixa que estava no Nogitsune não estava com o Liam, estava com o Isaac. O Isaac ficou
como guardião da caixa. E por que do nada no começo do filme essa caixa já aparece com o Liam e com aquela amiga dele e não teve nenhuma menção do Isaac no filme? Que até onde eu sei o ator não tretou com o elenco, mas se alguém também souber de alguma informação que eu não sei, deixa aí nos comentários, tá ok? Eu achei realmente um pouco desrespeitoso colocarem um negócio com o Liam e não comentarem nada com o Isaac. Até porque por mais que o Liam seja o primeiro beta oficial do Scott, o Isaac por muito tempo foi mais leal ao Scott do que o Liam. Então achei meio chato excluírem o Isaac nessa história. Falando rapidamente do Liam e do Derek, eram personagens que eu estava esperando muito ansiosamente rever e foram personagens que praticamente viraram coadjuvantes nessa história. Quando você pensa que o filme tem 2 horas e 20 minutos, você pensa que dá pra abordar todo mundo e muita coisa. Mas não, eles aparentemente, mesmo com esse tempo todo de tela, conseguem enrolar e não dar cenas de destaque para esses personagens. O Liam praticamente só apanhou esse filme inteiro e quando não apanhou foi uma ceninha ou outra de luta, nada mais, nada menos. O Derek, por outro lado, eu devo dizer que eu pelo menos senti muito a vibe de Superman e Lois na atuação do ator e não tanto do Derek Hale como era antes em Teen Wolf. Eu adorei o trabalho que ele fez, ele agindo realmente como um pai, eu tava com muito medo dele não conseguir agir como um pai com o Eli, mas ele acabou conseguindo agir e foi muito bom. E uma das cenas mais incríveis desse filme, logo depois de ter uma das cenas mais escrotas desse filme, foi oficialmente o momento em que o Derek morreu, se tornando um alfa genuíno. Eu acho que muita gente estava esperando que o Derek fosse morrer, tinha boatos que já era pra ele ter morrido na série, mas acabou não morrendo. Eu realmente não achei que ele fosse morrer, porque o teaser deu a entender que a Alyson ia tentar matar ele a todo custo, que ia acontecer alguma coisa, mas depois a gente viu que ele se salvou, então eu pensei, tá bom, ele não vai morrer. Aí chega naquele momento em que o Derek fala pro Parrish queimar o Nogitsune. E cara, o Parrish conseguiria segurar o Nogitsune sozinho. Pra que precisava do Derek ficar segurando o cara lá atrás? Era só literalmente o Parrish segurar o cara com a força dele. O cara é um cão do inferno. Mas eu vou ter que ser sincero e dizer que eu senti que o Parrish foi nerfado propositalmente nesse filme. Talvez justamente pro Derek ter que ajudar a segurar o Nogitsune no final do filme e o Derek acabar morrendo. E aí a gente viu que num ato de bravura e coragem, o Derek acabou tirando o Scott ali de cima do Nemeton. E aí ele segurou no Nogitsune e falou pro Parrish queimar, e nisso os olhos dele mudaram de azuis para vermelhos e ele oficialmente se tornou um alfa genuíno. E eu devo dizer que eu queria muito que o Derek tivesse sobrevivido. Depois que ele se tornasse um alfa, seria muito foda ver ele se recuperando daquilo. E aí terminar o filme com o Scott continuando sendo um alfa genuíno e o Derek sendo um alfa genuíno. Eu vi que tinha muita gente com medo, por conta de algumas cenas meio enganosas do teaser, de que alguma coisa muito séria ia acontecer com o Derek e o Scott ia ter que dar a centelha de alfa dele pra acabar curando o Derek. E graças a Deus que isso não aconteceu, porque eu juro por Deus que se eles tivessem tirado o alfa do Scott nesse filme, eu matava a produção da série. Apesar de tudo, eu ainda acho que a morte do Derek foi bem desnecessária, não precisava ter acontecido. Eu gosto muito desse ator, inclusive ele era um dos atores que estava muito afim de voltar a trabalhar no projeto do filme, e eu acho que foi meio sacanagem terem matado o personagem dele. Podiam pelo menos ter matado o personagem do Peter Hale, né? Além de ter tido a dublagem mudada, porque me desculpa, mas Teen Wolf é uma obrigação assistir dublado, né? Peter Hale neste filme tava mais insuportável do que antes e praticamente não parecia ser o Peter Hale. Eu, pelo menos, não senti tanto a vibe de Peter Hale que ele dava na série. No máximo, na cena em que ele ajuda a salvar o Derek com o maçarico. Depois disso, pra mim, o personagem ficou bem de escanteio também. Sobre a história geral do filme, é uma história bagunçada, é uma história que tem pontos que realmente não se encaixam, como por exemplo, o vilão principal simplesmente aparecer vivo nesse filme e não darem nenhuma explicação pra isso. Você ficar o filme inteiro vendo a Alyson tentando matar o Scott e no final das contas ele acaba pegando a faca e enfiando no próprio peito, eu mesmo pensei, tipo, deu, sabe? Uma hora essa menina vai ter que escutar o que o Scott tá falando. Tudo bem que ela tava sendo manipulada pela mãe, né, que na verdade era no Kitsune, que aliás a personagem da mãe dela é insuportável, então também não gostei muito de ter visto isso, mas ok. E aí na cena que ela se lembra de quase tudo praticamente, e o Scott fala pra ela ter cuidado, e ela fica tipo, mas você tá me pedindo pra ter cuidado por quê se eu acabei de tentar te matar? E aí o Scott lança aquela brava que ele ainda ama ela. E esse filme então deixou claro, pessoal, se alguém ainda tinha uma dúvida de Kira ou de Malia, o amor da vida do Scott é e sempre foi a Alyson. E pra mim tem que ser assim mesmo. Se fosse pra ficar entre a Malia e a Kira, obviamente que eu preferiria a Malia, mas que bom que no final das contas ele acabou com a Alyson.
Eu vi que a maioria das críticas em cima desse filme atualmente estão bem negativas, ou tem muita gente que vai adorar, ou tem muita gente que vai detestar. Eu amei a nostalgia de rever os atores, mas o filme em si é um pouco bagunçado. O jeito como eu posso descrever esse filme é que foram praticamente 2 horas e 20 minutos de um episódio de final de temporada expandido de Teen Wolf. Eles tentaram fazer algumas coisas muito apressadas e corridas, e outras eles enrolaram e deixaram muito lento para acontecer também. Então sim, eu acho que esse filme tem um pouco de problema de ritmo, mas é aquela questão, é um filme feito para fãs, então você meio que passa batido sobre isso. Os rumores indicam que a produção quer fazer uma trilogia, e eu acho que é mais do que justo ter uma trilogia porque a história não terminou fechada, eles abriram um novo arco, eles cutucaram coisas que estavam quietas, e eu acho que eles têm mais do que a obrigação de desenvolver elas e depois de encerrar. Mas é isso, pessoal, praticamente essa é a minha opinião em geral sobre tudo. Tem muita coisa que eu provavelmente não devo ter falado, mas não vou ter como falar de tudo porque são 2 horas e 20, e eu apenas tive que dar um resumo mesmo do que eu achei. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou do filme? Você não gostou do filme? Cite os pontos positivos e os pontos negativos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.